E um dia depois de o secretário de Estado americano Marco Rubio dizer que há uma grande possibilidade de os Estados Unidos sancionarem o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, comentou de forma ainda que indireta o caso. Abre aspas. A regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. Não há paradigma universal. A experiência brasileira mostrou nos últimos anos que câmaras de eco e manifestações extremistas corroem os fundamentos republicanos. Cabe a cada Estado, mediante aparato institucional próprio, salvaguardar preceitos democráticos. Não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. Fecha aspas. Outros ministros da Suprema Corte afirmaram sob reserva à Folha que a medida é uma tentativa de interferência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro. Segundo a reportagem, um dos ministros disse ao jornal que a concretização da ameaça feita por Marco Rubio vai gerar solidariedade a Moraes. Além disso, diz a publicação, a atitude vai explicitar o apoio do governo de Donald Trump à extrema-direita brasileira, o que, na avaliação de um ministro, tem a mesma característica de outros movimentos similares em outras partes do mundo, a de atacar as Supremas Cortes. Silvio Navarro, o Supremo sentiu a pressão depois da declaração do secretário de Segurança da americano Marco Rubio sobre possíveis sanções aí ao ministro Alexandre de Moraes. A gente acompanhou uma declaração de Gilmar Mendes que foi ao Twitter fazer lá o espírito de corpo em relação ao Supremo. Não, quanto a isso não resta a menor dúvida que a fervura subiu, né? Evidentemente que, do ponto de vista político, já que é um tribunal que se auto-intitula político, não deveria. Deveria ser o tribunal guardião da Carta Magna, guardar discrição e se manifestar somente nos autos. Essa é a postura desejada de ministros, mas não é o que acontece. Então, já que eles se declaram ministros de corte políticos, então a fervura política subiu, evidentemente, e relações internacionais, exteriores, é coisa séria. Eu vou só colocar aqui algumas coisas em algumas caixinhas muito brevemente, Paula, e creio que a Ana tem amplo conhecimento e acompanha esse caso muito mais de perto do que eu para trazer tecnicidades sobre a lei Magnitsky, para trazer repercussão e aquilo principalmente que ela ouve de autoridades e fontes americanas. Se não vira um X-tudo o comentário, como vira essa fala do Gilmar Mendes, que é um X-tudo essa fala do Gilmar Mendes. Ele faz uma salada, ele mistura um monte de coisa, ele começa com redes sociais que devem ser regulamentadas, discurso de ódio, salvar a democracia, grupos extremistas, e esquece só uma coisa. Nós estamos falando de uma decisão, se vier, mas de algo que está sendo debatido nos Estados Unidos. Não é no Brasil, não é no Tribunal Superior Eleitoral, não é no STF, não é no STJ, não é no Palácio do Planalto, não. Então, Gilmar Mendes, ministro, com todo respeito, atenção, nós estamos falando dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, de congressistas americanos, onde tem uma outra Constituição, que não é a de 1988 brasileira, que, aliás, tem sido pisoteada pelos senhores ministros. Mas lá, a primeira emenda, sobretudo, é coisa séria. Então, eles estão falando com base na Constituição deles, nas leis deles, conforme eles pensam e querem defender parâmetros legais deles. Então, não se trata de soberania nacional tampouco. Estamos falando de decisões que afetam os Estados Unidos ou brasileiros que estão lá e respondem diante de leis deles. Ou nós estamos falando de redes sociais que têm sede no país deles. Então, não tem nada a ver com soberania nacional. Eu acho que é só separar isso de antemão. Ademais, Paula, e concluo, espírito de corte é só o que a gente vê no Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Infelizmente, e aliás, antigamente,
na época em que a gente acompanhava ali as primeiras transmissões do STF 2012, Ação Penal 470, mensalão, né? As transmissões começam em 2002, mesmo ano da eleição do Lula. O ministro Marco Aurélio Mello, então, presidente do STF, instala as câmeras, determina que a TV Justiça transmita as sessões. 2012, 10 anos depois, o Brasil descobre os ministros do Supremo Tribunal Federal por causa da ação do mensalão. Voltando, ali, dizia-se, são 11 ilhas, ninguém sabe o que cada um pensa. Os julgamentos eram acompanhados com alguma tensão, com alguma expectativa. Queríamos ouvir o que cada ministro pensa. Agora não, agora é tudo igual. O ministro Alexandre de Moraes votou, todo mundo vota igual.